Aí depois disso a gente foi para essa questão da classificação da iluminação cênica, né? Que a gente viu que é classificado de acordo com a posição dos refletores, né? Então não tem a ver com o refletor em si, tem a ver com a posição desse refletor. Se ele tá mais para cá, se ele tá mais para lá, se ele tá em tal vara, se ele tá em outra, se ele tá em tal ângulo. E aí a gente falou sobre a luz frontal. Então essa luz que vem de frente do palco, né, das primeiras varas de luz, ilumina o ator, o cenário e tudo mais. Então a luz frontal sempre vai ser essa luz que vai vir de cima e da frente, né? Da fronte do ator. Essa luz frontal ela pode ser direta ou cruzada, então meus refletores eles podem estar diretos ou podem estar cruzados. Lembrando que a luz frontal direta vai trazer uma luz mais dura, né? E vai ficar mais chapado ali o ator. E se for cruzado vai ficar uma coisa mais suave, a luz vai dispersar um pouco mais. E aí tudo vai ficar iluminado de forma harmônica. E a gente falou do contraluz, então a luz que vem de trás, das últimas varas do palco, também de cima. O contraluz, se ele estiver ligado sozinho, ele vai iluminar apenas as costas do ator, né? Vai deixar a silhueta dele ali bem visível, mas de frente vai ser difícil enxergar ele. E o contraluz ele também pode ser direta, né? Ou cruzada, tá? E aí tem essa mesma função. Se for direto, vai deixar ali o ator num foco só, chapado. Se for cruzado, vai iluminar um pouco melhor o palco. E geralmente a gente usa tanto o contraluz como a luz frontal junto, e os dois cruzados para eles misturarem a cor e tudo ser iluminado de forma igual. Umas fotinhas aí, né? Do contraluz. Depois do contraluz nós falamos sobre a luz lateral, então a luz que vem dos lados. Geralmente são feitas por pirulitos, né? Então aquelas estruturas de metal, né? Que ficam entre as coxias.
E aí essa luz lateral, ela pode vir do solo, do tronco até a cabeça do ator, ou então iluminar a parte de cima. E aí dá para criar corredores, então dá para criar um caminho no chão, caso eu utilize só a de baixo, ou eu posso criar um corredor mesmo, uma luz que fica só em uma passagem do palco. Posso criar bastante coisa com essa luz lateral. Posso utilizar até a luz lateral cruzada, viu? Que aí também é bem interessante. E geralmente, para um palco grande, para a gente ter essa função corredor, eu preciso que tenha 2 pirulitos, né? Um de cada lado, e os 2 sejam ligados ao mesmo tempo para elas se encontrarem ali e criar um corredor, né, bem iluminado. Senão a luz ela começa num corredor e aí aos poucos ela vai sumindo na metade do caminho. Mas a luz lateral ela é bem legal de utilizar também, viu? Umas fotinhos aí, pra relembrar. Depois da luz lateral a gente tem a luz a pino, então essa luz que vem de cima direto para o ator. Então é um refletor que ele está virado totalmente para você. Uma luz que vem de cima e é até aquela luz que cria um círculo no chão, né? Que geralmente serve para enfatizar alguma cena, para enfatizar algo que o ator vai dizer, para enfatizar um personagem, um objeto em cena, enfim. Serve mesmo com esse intuito de trazer o olhar para aquilo, sabe? E é uma luz bem legal, né? A gente fez aí umas coisinhas, que foi interessante. E tem umas fotinhos aí para vocês verem. Depois da luz a pino a gente tem a ribalta, então é aquela luz que vem de baixo e ilumina, né, pra cima do ator. A ribalta é aquela luz que acaba criando algumas sombras, né, e sombras enormes, então traz essa coisa mais melodramática pra cena. Se você for utilizar só o ribalta, né, se você utilizar outras luzes, aí quebra essa sombra. Mas a ribalta é aquela luz que fica no chão e é direcionado pro ator. Geralmente a gente utiliza muito ribalta em sala de aula, né? Em espaços que a gente não tem essa estrutura de metal, essas varas de luz para colocar os refletores. Mas a ribalta também é muito utilizada, foi muito utilizada lá no começo. Lembra que eu falei que a ribalta foi a primeira iluminação, né, ali criada para o palco italiano. Então a ribalta aí ela tem história e ela é bem legal de usar.
umas fotos. Depois da ribalta a gente tem o ciclorama, então que na verdade é um telão, né, que fica atrás do palco ali na rotunda, e aí serve para trazer essa ideia de fundo infinito, né? Então a gente fica com essa ideia de que tem mais coisa para lá. O ciclorama ele pode servir para projeção, pode servir para ter uma iluminação mesmo, né, de que vem e acaba deixando só a silhueta dos atores. Pode servir como cenário, como fundo infinito mesmo, no sentido de estar passando um vídeo ali atrás, e aí você acha que faz parte, né, do cenário, enfim. Então o ciclorama é essa telona que fica na rotunda toda e traz essa ideia de fundo infinito. E aí depois a gente tem a luz com direção específica, né? Que é uma luz que ela ilumina um lugar X, um lugar determinado. Geralmente a luz com direção específica ela serve para definir, né, aonde o público deve olhar naquele momento, para destacar algum personagem, para caso um personagem está muito longe, você ter ele ali sempre à vista, né? Então, sempre está apontando para uma área determinada do palco, que é a área de destaque naquele momento. E aí você pode ter faixa de luz mais fechado ou mais aberto, né? Vai de acordo com o que você quer. Tem aí algumas fotinhas também.
depois a gente falou sobre os refletores, né? Os refletores eu não vou falar detalhes deles, porque tá tudo lá naquele vídeo, né? Aquele vídeo já tava enorme. Então eu não vou falar assim, eu só vou falar por cima para vocês verem, né? Quais os refletores que eu comentei sobre, e aí se vocês acharem interessante, vocês vão lá. Então eu falei sobre o PC plano convexo, né? Que é um refletor que ele é bem utilizado no teatro. E ele tem uma incidência focalizada bem definida de luz. Então ele é bem utilizado para isso, né? Dá pra deslocar a lâmpada do seu interior, pra deixar com mais ou menos luz, pra deixar o ângulo, o facho de luz mais aberto, mais fechado, enfim. Depois a gente falou sobre o Fresnel, né? Que tem focos indefinidos, então ele traz essa luz mais suave. Falamos do refletor par, que também é um refletor que a gente mostrou, né, aqui, que eu comprei mostrei pra vocês, que é um refletor assim mais econômico, de certa forma, entre todos esses, que é muito utilizado para fazer luz frontal, contraluz, né, luz lateral, e que o foco dele muda de acordo com o tamanho do bulbo da lâmpada. A gente falou sobre o Satellite, né, o Colortron, que se tornou muito popular, né, nos pequenos sets de filmagem, porque ele era muito utilizado para esses espaços mais pequenos, né, mais interno, mas que é muito utilizado também no teatro, mas também é utilizado para campo de futebol, para jardins grandes, essas coisas. Falamos do elipsoidal, né, que é um dos mais complexos, assim, para se utilizar no teatro, um dos mais caros também, porque ele tem várias funções, né, tem como mudar várias coisas dele ali, colocar gelatina, colocar gobo, enfim. E aí a gente falou do gobo, que é um disco de metal ou de vidro, né, que serve ali para desenhar o cenário, para trazer um efeito diferente para si. Falamos da fita de LED, que na verdade é uma forma alternativa, né, de criar luz ali pro palco. Falamos da ribalta LED. A ribalta, ela pode ser feita com qualquer refletor, mas existe essa ribalta LED também que é mais recente, né? E aí o que é interessante da ribalta LED é que ela tem várias cores, assim como o par LED, né, e todos esses outros refletores que são de LED. E aí é mais fácil misturar cores, criar, né, coisas diferentes. Tem o Follow Spot, o canhão de luz, né, que é esse canhão de luz seguidor, que traz essa luz com direção específica, que eu consigo aumentar o foco, diminuir o foco, colocar mais luz, menos luz, enfim. Falamos sobre o Moving Light, que é muito utilizado em shows, programas, desfiles, enfim. E tem várias funções também nele, de cor, de desenho, né, dá pra mudar bastante coisa com ele. E aí a gente falou que há como fazer outras coisas também, né, com luz, que eu até falei que eu vi uma iluminação com drone, que eu achei bem legal, então que é bem amplo assim as possibilidades que a iluminação nos dá. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, e eu tô com muita dificuldade de subir um vídeo que ficou muito grande. Então eu vou tentar não deixar esse muito enorme, tá? Mas por que eu tô falando sobre tudo de novo, de uma forma resumida, de uma forma mais rápida? Porque algumas dúvidas ficaram, tá, para alguns alunos, então no meio dessas explicações rápidas eu já tô tirando essas dúvidas, né, tô fazendo a explicação de novo. E também, né, caso alguém queira ver o resumo para saber sobre o que a oficina vai falar, porque os vídeos eles vão ficar disponíveis, né? Eu vou só parar de alimentar o canal, mas os vídeos vão ficar disponíveis aí pra quem quiser voltar, assistir de novo, assistir mais pra frente. Talvez nesse momento você não esteja precisando, né, entender tão complexamente assim sobre isso, mas mais pra frente pode ser que role de você precisar saber, e aí você pode voltar. E aí, a pessoa que tá só curioso pra saber do que é a oficina ou do que ela vai falar,
a gente tem aí e também serve como um resumo, né? Às vezes algumas coisas ficam de fora, é muito conteúdo, então às vezes eu acabo esquecendo de falar uma coisinha ou outra. Então por isso que eu achei importante a gente fazer essa retrospectiva de lembrar algumas coisas aí do que já foi dito, né? Porque é importante para vocês não se perderem, né? E ter a noção aí do que está acontecendo na oficina, tá bom? Esses são os últimos vídeos, tá? Já acabou mesmo o nosso conteúdo, a oficina é para iniciante, então ela foi bem rapidinha mesmo, caso, né, mais pra frente vocês queiram uma outra, talvez intermediária, avançada, enfim, aí a gente trabalha. Só que eu prefiro que para essa parte online seja mais as partes mais simples, né? Porque senão é meio chato, né? Trabalhar com iluminação sem poder mexer com iluminação. Então é isso, gente. Ficou já grandão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só me mandar. Curte, compartilha, manda pro amiguinho, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até o próximo, que é a continuação.